Revisão, primeiro ano, primeiro bimestre. Assinale a alternativa em que o gráfico representa corretamente a tabela que se segue. Admita a regularidade da tabela. Bem, observe que em todas as alternativas, o elemento do conjunto T é a abscissa dos gráficos e o elemento do conjunto S é a ordenada. Muito bem, vamos pegar inicialmente o par formado pelo elemento T igual a 0 e S igual a 3, ou seja, para valor de T igual a 0, temos que ter elemento S igual a 3. Então, na primeira alternativa, para a abscissa T igual a 0, o elemento S igual a 3 possui ponto que corresponde a um dos pontos do gráfico A. Já nos outros gráficos, abscissa T igual a 0, ordenada S igual a 3, não corresponde ao ponto. Por exemplo, no gráfico B, quando a abscissa é igual a 0, a ordenada é igual a 0. No gráfico C, abscissa 0, novamente ordenada 0. No gráfico D, abscissa 0, ordenada 18. E no gráfico E, novamente, abscissa 0, ordenada 18. Portanto, já por eliminação, observamos que o único gráfico que corresponde corretamente à tabela é o gráfico em A, pois é o único em que a abscissa T igual a 0 e ordenada S igual a 3 corresponde a um ponto do segmento de reta que define os infinitos pares ordenados de abscissa e ordenada da tabela. No entanto, vamos observar a tabela e o gráfico A para observarmos as demais regularidades em ambos. Veja, quando a abscissa T vale 1, a ordenada S deve ser igual a 6. E é exatamente isso que registra o gráfico A. Da mesma maneira, quando a abscissa T vale 2, a ordenada S é igual a 9. Novamente, temos a representação correta. E assim sucessivamente. Abscissa 3, ordenada 12. Abscissa 4, ordenada 15. E finalmente, abscissa 5, ordenada 18. Portanto, alternativa correta, A. A figura a seguir representa uma bolinha de tênis ao passar pelo ponto M de sua trajetória em um lançamento vertical, em um local onde o efeito do ar é desprezível e a aceleração da gravidade é constante. O vetor V1 representa a velocidade da bolinha ao passar pelo ponto M na subida. Dos vetores a seguir, qual deles pode representar corretamente a velocidade vetorial da bolinha de tênis ao passar pelo mesmo ponto M de sua trajetória durante a descida, ou seja, na figura 2? Bem, inicialmente, lembre-se que o vetor velocidade possui direção tangente à trajetória descrita. Como o lançamento é vertical, a direção do vetor velocidade é vertical. E, finalmente, o sentido do vetor velocidade é o sentido de movimento no instante considerado. Então, quando lançamos a bolinha verticalmente para cima, à medida que ela sobe, o vetor velocidade aponta para cima. E à medida que ela desce, o vetor velocidade aponta para baixo. Ora, quando a bolinha passar pelo ponto M, o vetor velocidade, que chamei de V2, terá direção vertical e terá sentido para baixo. Portanto, a alternativa correta E. Observe também que, como o ponto M está na mesma posição em relação ao solo e não há resistência do ar,
Nesse tipo de lançamento, o módulo do vetor velocidade, quando ele passa pelo ponto M na subida, ou seja, o módulo, o valor do vetor V1, será igual ao módulo, a intensidade do vetor V2 na descida. Ou seja, o comprimento dos segmentos de reta que definem o vetor V1 e o vetor V2, esse comprimento é igual ao módulo da velocidade, são iguais. Em férias, em Ilhabela, Júlia brinca na praia com o cãozinho Nano. Ela joga uma bolinha em linha reta na água do mar e Nano corre em trajetória retilínea 4 metros na areia, onde é mais veloz, e em seguida em direção perpendicular, nada mais 3 metros na água, alcançando a bolinha no momento em que essa toca a água. A distância percorrida pela bolinha em metros é igual a... Muito bem. A bola é lançada e o cão descreve uma trajetória diferente da bolinha de tal forma a encontrá-la. Observe que a trajetória descrita pelo cão nada mais é do que os catetos de um triângulo retângulo. E a trajetória da bolinha é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Chamemos os vértices desse triângulo de A, B, C. Observe que no vértice B nós temos o ângulo reto. O triângulo retângulo ABC possui cateto AB de comprimento 4 metros, cateto CB de comprimento 3 metros e a distância percorrida pela bolinha exatamente é o comprimento da hipotenusa AC. O chamado Teorema de Pitágoras permite relacionar a hipotenusa de um triângulo retângulo com os seus catetos. O comprimento da hipotenusa elevado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos seus catetos. Ora, o comprimento AB é igual a 4 e o comprimento CB é igual a 3. Ora, então, AC ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Então, o comprimento AC ao quadrado é igual a 16 mais 9. Então, AC ao quadrado é igual a 25. Então, o comprimento AC é a raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Logo, a distância percorrida pela bolinha em sua trajetória de A para C, trajetória esta retilínea em relação à Terra, teve comprimento de 5 metros. Alternativa certa, B. Um dos fatores que mostram a educação, o respeito para com o ser humano, é o nível de cidadania de uma sociedade e a existência, em hospitais, ruas e demais locais públicos, de rampas de acesso que facilitem a locomoção de portadores de deficiências físicas dependentes de cadeiras de roda. Considere que uma pessoa numa cadeira de rodas esteja parada numa rampa de 4 metros de comprimento, que permita uma elevação vertical de 0,4 metros. O seno do ângulo θ indicado na figura é igual a... Bem, observe que a secção transversal dessa rampa é um triângulo retângulo, ABC. O ângulo reto está exatamente no vértice C. Ora, o seno de um ângulo num triângulo retângulo é calculado fazendo-se o cateto a ele oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo θ é o comprimento BC e a hipotenusa é o comprimento AB. De acordo com o texto, o comprimento BC é igual a 0,4 metros e o comprimento AB é exatamente 4 metros. Então, o seno de θ será igual a 0,4 sobre 4, que resulta em 0,1. Alternativa certa, E.
Na figura a seguir estão representados 4 vetores, V1, V2, V3 e V4. Os segmentos orientados têm as mesmas medidas. Em outras palavras, os vetores V1, V2, V3 e V4 possuem o mesmo módulo, já que a medida do segmento de reta orientado, chamado de vetor, que representa o vetor, é o módulo do vetor. Questão A. Quais os vetores possuem a mesma direção e o mesmo sentido? Muito bem. A direção de um vetor é definida por um segmento de reta. Observe que os vetores V1 e V2 possuem a mesma direção. Eles são representados por 2 segmentos de reta verticais. E os vetores V3 e V4 também possuem a mesma direção. São 2 segmentos de reta inclinados em relação à horizontal, que são paralelos. No entanto, a questão pede quais vetores possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Ora, V1 e V2 possuem a mesma direção e são orientados para baixo, logo possuem o mesmo sentido. V3 e V4 possuem entre si a mesma direção, porém a orientação é oposta, portanto não possuem o mesmo sentido. Então, alternativa questão A, os vetores V1 e V2 possuem a mesma direção e o mesmo sentido. Ambos têm direção vertical e sentido para baixo. B. Quais vetores possuem a mesma direção e sentidos opostos? Ora, os vetores V3 e V4. Lembre-se, a direção de um vetor é definida por um segmento de reta e o sentido do vetor é definido como sendo a orientação desse segmento de reta. Dê as coordenadas cartesianas dos pontos A, B e C, representados no diagrama que se segue. Então temos um plano cartesiano em que temos um comprimento 1 na escala adotada. Então vamos observar a abscissa e a ordenada de cada um dos pontos que foram definidos nesse plano. Comecemos pelo ponto A. O ponto A possui abscissa igual a 3, traçamos um segmento de reta paralela à ordenada, e a abscissa é o ponto de intersecção entre esse segmento de reta e o eixo X, e ordenada igual a 2. Portanto, o ponto A será definido por abscissa 3, ordenada 2. O ponto B possui abscissa 0 e ordenada igual a menos 4. 0 e menos 4. O ponto C possui abscissa menos 6 e ordenada menos 3. Portanto, C, menos 6 e menos 3. Um posto vende álcool pelo preço de R$ 2,00 por litro e não fornece descontos. Considere C o custo total do álcool adquirido por um cliente em reais e V o volume do álcool adquirido por um cliente em litros. Obtenha a expressão matemática que relaciona C e V e B. Construa o gráfico da função custo em função do volume. Muito bem. Observe que vamos construir uma tabela que relaciona volume e custo. Se o volume é 0, não há custo. O custo é 0. Se o volume é 1 litro, o custo será de R$ 2,00, pois paga-se 1 litro, para cada 1 litro, R$ 2,00. Logo, se o volume comprado for de 2 litros, o custo necessariamente vai ser de 4 litros, pois pagamos para cada 1 litro R$ 2,00. 2 litros, R$ 4,00. Logo, para um volume V qualquer, nós teremos um custo que corresponde ao dobro do valor do volume.
Logo, a função matemática que relaciona custo e volume será: o custo é igual a 2 vezes o valor do volume. Façamos agora o gráfico desta função matemática, C igual a 2V. Traçamos um segmento de reta horizontal, orientado da esquerda para a direita, e escalonamos esse segmento de reta, com auxílio, por exemplo, de uma régua. Agora, traçamos um segmento de reta vertical e também escalonamos esse segmento de reta com auxílio de uma régua. Chamemos de zero a intersecção entre esses dois eixos. O eixo da abscissa será o eixo representativo do volume, em litros, e o eixo das ordenadas, o do custo, em reais. Então, para um volume de 1 litro, sabemos o custo, assim que para um volume de 2 ou 3 litros. Para um volume de 1 litro, o custo é de R$ 2,00. Para um volume de 2 litros, o custo é de R$ 4,00. Para um volume igual a zero, o custo é zero. Ou seja, o valor do custo é sempre o dobro do valor do volume. Os infinitos pontos definidos nesse plano cartesiano nos darão um segmento de reta inclinado passando pela origem. Ou seja, a relação entre o custo e o volume nessa questão é de primeiro grau, com coeficiente linear igual a zero e coeficiente angular positivo. Ou seja, a relação entre custo e volume é diretamente proporcional. Dois carros, C1 e C2, partem da cidade A e chegam à cidade D, levando ambos o tempo de 2 horas em seu percurso. O carro C1 percorre um único trecho retilíneo de uma rodovia que liga a cidade A à cidade D, e o carro C2 sai de A e vai em linha reta até a cidade B e desta para a cidade D, conforme a figura que se segue. Calcule o cosseno do ângulo alfa indicado na figura. Ora, observamos que as estradas AB, BD e AD formam um triângulo retângulo de vértices ABD. O comprimento AD é a hipotenusa desse triângulo retângulo. O comprimento AB, de 120 km, é o cateto adjacente ao ângulo alfa considerado. E o comprimento BD, de 90 km, é o cateto oposto ao ângulo alfa. Como desejamos calcular o cosseno do ângulo alfa, é necessário que calculemos a hipotenusa desse triângulo retângulo. Bem, pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o comprimento AD ao quadrado é igual ao comprimento AB ao quadrado mais o comprimento BD ao quadrado. Vamos substituir os comprimentos de AB e BD. Então, AD ao quadrado é igual a 120 ao quadrado mais 90 ao quadrado. Ora, 120 ao quadrado equivale a 14.400. 90 ao quadrado, 8.100. Então, AD ao quadrado é igual à soma de 14.400 com 8.100, totalizando 22.500. Logo, AD é igual à raiz quadrada de 22.500. A raiz quadrada de 22.500 é igual a 150. 150 unidades estabelecidas no problema, quilômetro. Agora estamos prontos para calcular o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo alfa é o comprimento do cateto a ele adjacente sobre o comprimento da hipotenusa. Logo, o cosseno de alfa será o comprimento AB dividido pelo comprimento AD. Ora, então o cosseno de alfa será 120 dividido por 150. Dividindo ambos os termos, 120 e 150, pelo fator comum 30, obtemos 4/5. Portanto, o cosseno de alfa é igual a 4/5.